Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 78. Uma batalha de sangue nos becos profundos. Cale a boca. Não faça acusações infundadas. Eu tinha um relacionamento tão profundo com meu irmão mais velho, como eu poderia matá-lo? Querida sobrinha, me sinto tão mal por você desde que você encontrou um namorado que não entende os princípios da propriedade. O rosto de Grover mudou drasticamente quando ele se levantou, batendo as mãos na mesa e rugindo com raiva. Sua expressão, como de costume, Rancho riu levemente e encobriu o assunto. Todo mundo já sabe disso. Phoebe é a única filha do mestre da guild e deve ser o candidato mais qualificado para herdar a posição de mestre da guild. Se ela fosse assassinada, quem lucraria? Quando foi a vez de um forasteiro falar sobre os assuntos do sindicato dos comerciantes de Boast? Phoebe, você deve manter essa pessoa de fora, que não sabe do que está falando, na fila. Grover olhou furiosamente para Rancho quando ele se virou para falar com Phoebe. Nesse momento, Phoebe já se acalmara de seu pânico anterior. Ela sempre manteve um verniz de civilidade com Grover, mas como ela saberia que Rancho não teria escrúpulos e estaria em forte oposição desde o começo, quase tendo uma investida com Grover instantaneamente, colocando todos os seus planos em desordem. Ela não sabia o que fazer por um momento. No entanto, assim como Rancho e Grover estavam denunciando um ao outro, os pensamentos de Phoebe se agitaram e ela sentiu que as ações de Rancho eram claras e decisivas. Por causa de suas ações, sua atitude seria claramente exibida na frente dos anciãos fundadores. Isso também mostraria aos anciãos fundadores que ela não era uma pessoa fraca que não estava disposta a lutar por sua posição. Exceto, foi a hora de medir seus ganhos e perdas. Como Rancho já havia anunciado tão nitidamente sua posição, não havia como Phoebe conseguir salvar a situação, mesmo que quisesse. Imediatamente depois que as palavras de Grover foram cortadas, ela disse com confiança: na verdade, tio Grover, acredito que tenho as qualificações para ser um mestre de guilda competente. Embora nos últimos anos tenha passado os meus dias fora, o pai nunca desistiu da minha tutela de mim. O conhecimento que aprendi também é relevante para operar a guilda. Papai há muito tempo organizou tudo isso. Espero que você possa me apoiar, tio, e me ensinar se eu for encontrado em qualquer lugar. Estou confiante de que posso cuidar bem da guilda. Boa sobrinha, vale a pena elogiar sua coragem. No entanto, uma questão como esta não é brincadeira de criança. Um passo em falso é suficiente para condenar a sociedade além da redenção. O tio é covarde e não pode se dar ao luxo de arcar com essa responsabilidade. Como eles estavam colocando tudo para fora, Grover não mais escondia e ocultava suas intenções enquanto falava com o rosto escurecido. Nesse momento, Andrev subitamente agarrou a bengala e cambaleou de pé. Ele falou em tom conciliatório: não adianta argumentar mais. Que tal isso? Por que não deixamos a pequena Phoebe tentar primeiro? Se a guilda ainda está se expandindo suavemente em suas mãos depois de 3 meses, então deixe Phoebe ser a mestre da guild. Se não, Grover continuará a ser. O que todos pensam. Como Andrev havia falado, além dos 3 anciãos fundadores que apoiavam Grover, todos os outros anciãos fundadores expressaram seu consentimento. Andrev esperou até que todos tivessem expressado suas opiniões antes de sorrir para Grover, dizendo alegremente: desde que a maioria concordou, vamos fazer isso para saber. O que você acha? Por mais relutante que ele estivesse, já que a maioria dos anciãos fundadores do Grêmio concordara, Grover não tinha como mudar a situação. Ele só podia cerrar os dentes e dizer com resignação: como este é o caso, então vamos nos mover de acordo com seus desejos. Assentindo, Andrev sorriu. Então bom. Eu tenho alguns assuntos para resolver, então estarei me despedindo.
Ah, pequena Poebe, não te vejo há tanto tempo. Se você não tem mais nada para fazer, venha à minha casa para um bate-papo. Claro, aconteceu de eu querer perguntar ao vovô sobre suas experiências na administração do clã. Poebe sorriu levemente e se levantou. Ela largou o copo de vinho, lançou um olhar para Ramshu e saiu sem sequer olhar para Grover. Ramshu largou a taça de vinho e lançou um sorriso desdenhoso e frio para Grover, que o encarava friamente. Ele seguiu atrás de Poebe e foi para fora do salão. Depois de deixar o clã, Poebe olhou em volta e viu que estava vazia. Ela disse suavemente para Ramshu: volte para minha residência primeiro. Vou voltar correndo depois de conversar com o vovô Andrev. Conversamos depois. Haha, pequena Poebe, seu namorado é bastante ousado. Ele se atreveu a discutir com Grover no corredor. Acho que você tem um bom olho. Andrev ficou de pé ao lado de sua carruagem, enquanto olhava com benevolência para Poebe e Ramshu. Com o rosto encantador vermelho, Poebe olhou para Ramshu e sussurrou: tenha cuidado. Ela então andou até Andrev e disse de modo fútil: de jeito nenhum. Você não sabe como isso é frustrante, porque ele é tão obcecado às vezes. Ramshu não ouviu mais a conversa e não pegou a carruagem com a qual ele havia chegado com Poebe, mas partiu para a parte norte da cidade sozinha. Como já era tarde da noite, quase não havia pedestres na estrada. Quando Ramshu acabara de deixar o sindicato dos mercadores de Boast, ele não achava que corria muito perigo, mas quando passou por uma rua e entrou num beco, de repente ficou alerta. Seus pensamentos se moveram quando 3 demônios originais foram soltos silenciosamente da parte de trás do seu pescoço. Quando os demônios originais deixaram o pescoço de Ramshu, eles imediatamente assumiram a forma do nada e ficaram à espera, em 3 direções diferentes, sem deixar vestígios para trás na escuridão. Como se tivesse ganho pares adicionais de olhos, Ramshu podia ver claramente não só a direção à sua frente, mas até mesmo a área atrás e à esquerda e à direita dele. Refinado pelo Yuan mágico, não havia nem um pouquinho de aura de luta ou pulso mágico dos demônios originais. Sob o status de nada, era muito difícil para o olho humano detectar qualquer vestígio deles. Assim, a partida e ocultação dos demônios originais não assustaram ninguém. O Mago dos Ventos, Elis, que Ramshu vira da última vez, estava flutuando como um fantasma atrás de Ramshu. Ele ficou esperando silenciosamente. 4 matadores, vestindo roupas pretas e lenços na cabeça, também estavam nos telhados das casas dos 2 lados do beco. Eles caminharam silenciosamente seguindo atrás dele e lentamente se aproximando dele. Assustado, Ramshu não achará que Grover fosse tão ousado. Ele havia acabado de sair do clã quando este fez o seu movimento. Parecia que o ódio de Grover por ele era profundo. Ramshu de repente se acalmou quando chegou ao momento de sua sobrevivência. Havia 5 no total. Além do Mago do Vento, Elis, os outros 4 também não eram tão fracos. De acordo com as observações dos demônios originais, Ramshu descobriu que os 4 estavam divididos em 2 guerreiros, um mago e um arqueiro. Se não fosse pelo fato de que os demônios originais poderiam monitorar seus movimentos a qualquer momento, Ramshu seria duramente pressionado para escapar de sua morte. No entanto, com a adição dos demônios originais, embora Ramshu ainda não tivesse vantagens, ele não estava sem a esperança de escapar. Das descrições de Poebe, Ramshu sabia que havia uma mansão à frente que era a residência dos soldados do Império posicionados ali. Ramshu havia escolhido atravessar esse beco sombrio precisamente por causa da mansão que estava diante dele. Seus pensamentos se agitando loucamente, Ramshu entendeu que essas pessoas só podiam fazer seu movimento dentro do beco. Caso contrário, uma vez que ele conseguisse, eles perderiam sua chance. O anel espacial se iluminou fracamente quando Ramshu apertou a adaga em sua mão direita.
Seus passos avançaram em um ritmo moderado, nem muito lento nem muito rápido, enquanto ele continuamente prestava atenção aos movimentos do inimigo através das observações dos demônios originais. Finalmente, quando Ramshu chegou ao centro do beco, os 5 assassinos, incluindo eles, pareciam acreditar que essa era uma boa chance quando sua velocidade de aproximação subitamente subiu. Um som extremamente leve de uma flecha assobiando no ar de repente caiu no alcance da audição de Ramshu. A flecha era extraordinariamente nítida quando se dirigiu diretamente a Ramshu, seu ímpeto excessivamente feroz. Esta flecha veio de um arqueiro profissional. O ângulo e a ponta eram extremamente brutais. Se não fosse pelo fato de que Ramshu tinha claramente observado suas ações através dos demônios originais, então era muito provável que ele tivesse caído na flecha no local. Seus passos originalmente medidos de repente aumentaram, mas ele não correu para frente, mas se esquivou para a esquerda. A flecha passou pelos cantos das roupas de Ramshu com um som agudo, assobiando violentamente para frente. A flecha de repente se partiu em pedaços na frente de Ramshu, já que eles havia liberado há pouco alguns pás de vento afiados. Ele parecia estar esperando que Ramshu subisse inconscientemente, mas Ramshu já havia detectado isso e evitado-os. Ao mesmo tempo, o ar acima de sua cabeça de repente se iluminou quando uma mancha de fogo se formou abruptamente e desceu sobre sua cabeça. 2 figuras ágeis, empunhando espadas longas, vieram voando para baixo dos telhados. Ramshu podia ver claramente as auras de combate verde claras e verde escuras graças à luz fornecida pelas paredes do fogo. Abruptamente aumentando sua velocidade, a velocidade de Ramshu elevou-se subitamente e instantaneamente e circulou para a esquerda, evitando a obstrução das pás do vento de hélice e saindo rapidamente da entrada do beco. Ramshu tinha acabado de sair de sua posição quando a parede de fogo bateu, e faíscas voaram do lugar que ele tinha acabado de estar de pé. Não importava como imaginassem as coisas, eles nunca saberiam que Ramshu já havia visto claramente seus rastros intencionalmente ocultos através dos olhos dos demônios originais. Eles pensaram que era um ataque absolutamente inesperado, mas já havia sido completamente observado por Ramshu. Isto é o que causou o grupo extraordinariamente talentoso de 5 a falhar sua primeira onda de ataques completamente. Não deixe que ele deixe o beco vivo. A voz suave de eles era propositalmente afiada e dura como parecia neste momento. O arqueiro e um mago de fogo estavam de cada lado nos telhados do beco. Quando as palavras de eles foram ditas, elas se moveram quase ao mesmo tempo. O arqueiro pegou 3 flechas e as colocou no arco, atirando em todas ao mesmo tempo com um assobio. Eles voaram ferozmente na direção da testa, das costas e da coxa de Ramshu. Outra parede de chamas de repente se formou na direção em que Ramshu entrava, bloqueando sua fuga e forçando-o a tomar o caminho mais longo. Caso contrário, ele seria duramente pressionado para escapar da pira funerária das paredes flamejantes. Os 2 espadachins que tinham acabado de desembarcar aproveitaram-se da situação para se aproximarem rapidamente com suas espadas longas. Eles estavam apenas a 10 metros de distância de Ramshu. Os pés de eles pairavam sobre o chão enquanto ele rapidamente fechava a distância por trás, obviamente planejando manter Ramshu aqui. Inclinando seu corpo, Ramshu mais uma vez mudou de direção e fez para a direita. Ele planejou circular pelas paredes de fogo e sair correndo para a rua. Vários Windblades vieram assobiando, mas tudo estava dentro das expectativas de Ramshu. A adaga em sua mão moveu-se rapidamente enquanto ele cortava 5 lâminas de vento. No entanto, 3 deles ainda passavam por suas coxas e braços. Ele, sofrendo 3 golpes, estava sob as circunstâncias de Ramshu, sabendo que eles tinha enviado lanças de vento lá antes. Caso contrário, se 10 pás de vento conectassem seus órgãos vitais, seria provável que ele não fosse capaz de dar outro passo adiante.
Ramshu aguentou-se por baixo dos ferimentos em suas coxas e braços e correu para fora da emboscada do paravento, simultaneamente evitando a parede de fogo e as flechas voadoras, correndo para a entrada do beco como um raio. Ele estava prestes a sair correndo para a rua. Neste momento, um lamento extremamente sinistro cortou o céu noturno calmo. No meio da corrida, Ramshu usou os demônios originais para descobrir que o arco do arqueiro havia sido dividido em dois, e estava caindo do telhado com indiferença, com sangue nos cantos da boca. Poeb estava onde ele estava, com uma espada longa na mão e em pé com um ar orgulhoso e majestoso. Poeb, você é uma espadachim. Sob a cabeça coberta, Ellis ficou tão surpreso que esqueceu de modular seu tom e usou sua voz original para exclamar, surpreso. Ele não falou com os outros quando seu corpo rapidamente se deteve de repente. Ele se virou abruptamente e escapou para as costas com uma velocidade ainda maior. Poeb bufou friamente e não se incomodou em perseguir Ellis. Afinal, se um mago do vento tentasse uma fuga completa, seria realmente difícil alcançá-lo. A espada longa em sua mão acenando, Poeb, de aparência majestosa, pousou gentilmente do telhado em direção aos dois guerreiros. Parecia que ela estava planejando cuidar daqueles que ainda estavam por perto. Ramshu estava prestes a sair correndo do beco neste momento e ficou muito feliz quando viu Poeb aparecer de repente. Ele rapidamente fez uma careta e abriu a boca para chamar o pequeno esqueleto, correndo rapidamente em direção aos dois guerreiros. O pequeno esqueleto não teria sido tão útil quando Ramshu estava fugindo de sua vida anteriormente. Com a presença de Poeb, o mestre das espadas, Ramshu passou da caçada para o caçador. O pequeno esqueleto poderia naturalmente fazer uma aparição para matar os inimigos. Quando o pequeno esqueleto com o punhal de osso apareceu, ele começou a correr rapidamente sob os comandos de Ramshu. Os 7 esporões nas costas acenaram enquanto disparava em direção ao telhado, tentando acabar com o mago de fogo. O mago do fogo ficou chocado, pois nunca pensara que o pequeno esqueleto seria capaz de usar seu impulso para saltar diretamente para o telhado. Em seu pânico, ele imediatamente murmurou um encantamento como a parede de fogo descontroladamente fez uma aparição novamente, bloqueando o caminho que o pequeno esqueleto levaria. No entanto, o pequeno esqueleto não prestou atenção à obstrução da parede do fogo e atirou-se nela. Ele saiu com o corpo avermelhado da parede de fogo e chegou na frente da expressão estupefata do mago de fogo. A adaga de osso em sua mão dançou quando transformou o mago em uma colmeia. E assim termina o capítulo 78, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!